Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Maria do Carmo. Nesse momento, eu estarei passando para vocês o nosso capítulo 19, livro 4, Uso e Educação, nosso tema magnetismo. Estarei passando orientações, explicações, estaremos abordando o assunto magnetismo. Nesse slide, eu coloco para vocês imagens de ímãs, objetos imantados que atraem, certo? Metais. Então, nosso assunto magnetismo, ele vai tratar da atração ou repulsão de alguns metais. Vamos começar, então. Falaremos aqui para vocês da origem, né, ou do primeiro momento em que o ser humano começou a perceber que alguns objetos, algumas rochas, elas atraíam certos metais quando eles passavam por perto dessas rochas. Então, na antiguidade, os gregos conheciam os fenômenos magnéticos em algumas pedras, que receberam o nome de magnetita. Esse nome foi dado porque essas magnetitas foram encontradas na Magnésia, uma região da Ásia Menor. Na verdade, essas pedras são minérios de ferro, que têm a capacidade de atrair outros minérios de ferro e algumas de suas ligas, né? Então, a bússola provavelmente foi o primeiro instrumento utilizado na aplicação prática das propriedades magnéticas. Então, uma invenção atribuída aos chineses, que foi levada pelos árabes para a Europa, ajudando muito nas grandes navegações. Então, hoje nós temos o nosso GPS, também, que é um instrumento de orientação. Alunos, eu peguei na internet algumas imagens aqui para vocês verem que essas rochas são compostas basicamente de óxido de ferro. Olha a fórmula do óxido de ferro, Fe3O4. Então, elas são denominadas magnetita. O minério de ferro, ele é considerado um ímã natural. Eles são muito úteis atualmente, porque são utilizados em telefone, microfone, motores elétricos, telégrafos, campainhas e outros aparelhos. Então, nós temos vários tipos de ímã, os naturais, artificiais. Naturais são alguns minérios de ferro que são capazes de reter poder magnético por um longo tempo. São os ímãs permanentes. Exemplo, magnetita, óxido de ferro, hematita, limonita. E os artificiais, fabricados pelo homem, né? Tem um grande poder magnético aumentado. Exemplo, as ligas de ferro, níquel e cobalto. Propriedade dos ímãs. Vocês vão ver 4 propriedades. Então, a primeira propriedade diz que todo ímã possui 2 polos, polo norte e polo sul. Então, quando o ímã é suspenso por um fio ou flutua na água, ele vai apontar um de seus polos para o polo norte da Terra e o outro para o sul. Então, depois eu vou explicar melhor o que é polo geográfico, polo magnético. Segunda propriedade, atração e repulsão. Então, se você tem 2 polos contrários próximos, nós vamos observar que um atrai o outro. Então, polos contrários se atraem, polos iguais se repelem. Terceira propriedade, inseparabilidade dos polos de um ímã. Quando nós dividimos um ímã, cada uma de suas partes comporta-se como um novo ímã. Então, você tem um ímã inicial, polo norte, polo sul, você quebra. Imediatamente ele se reorganiza e confere aquele novo ímã o quê? Um polo norte, um polo sul, e assim sucessivamente. Quarta propriedade, os ímãs atraem o ferro comum. Então, nós vamos falar um pouquinho de um fenômeno muito interessante, muito importante para nós terrestres, né? Magnetismo na Terra. Então, a nossa Terra, ela possui um polo magnético com uma inclinação de 11,5 graus.
vocês vão ver que nós temos aqui um polo norte, um polo sul. Nós temos um polo magnético também. Pois eu vou explicar a diferença. Então, a nossa Terra é um grande ímã. Esse magnetismo é causado por grandes correntes elétricas que circulam dentro do planeta, devido ao movimento do magma. Então, esse movimento que vai gerar o magnetismo. Esse movimento, né, do magma, que apresenta em sua composição substâncias metálicas como ferro e níquel. Então, polos geográficos não coincidem com polos magnéticos. E o ângulo entre eles é um ângulo chamado de declinação magnética, que vale 11 graus e meio. Então, o campo magnético é toda a região ao redor do ímã, onde ele exerce influência magnética. Então, o campo magnético seria aquela região próxima do ímã que ele vai continuar atraindo objetos até que ele consegue. É representada pelas linhas de força e, por convenção, orientam-se do norte e sul. Convenção quer dizer que foi designado assim, então assim será, né? Então, como que nós podemos comprovar a presença desse eletromagnetismo nos objetos? Então, nós podemos pegar limalha de ferro sobre um papel em cima de um ímã, e as limalhas se distribuem em linhas curvas. Olha que interessante. As limalhas de ferro permitem visualizar as linhas de força do campo magnético. Alunos, aqui nós temos, ó, Polo Norte, Norte geográfico, Sul geográfico, certo? Isso aqui nós estamos falando de um limite da Terra, de uma posição da Terra. Norte magnético, Sul magnético. Nós estamos falando de campo magnético que exerce influência magnética sobre o nosso planeta Terra. Então, vamos perceber aqui através dessa imagem. Bom, a Terra, ela tem um núcleo formado por ferro e níquel, localizado a aproximadamente 3.000 quilômetros de profundidade. Então, lá no centro do nosso planeta, existe um grande ímã gigante, formado por ferro e níquel. Vai proteger o nosso planeta. Tá? Então, esse campo magnético, ele se origina a partir do movimento dessas forças. Ele vai proteger a Terra das partículas que o Sol lança no universo, proveniente da radiação atômica. Então, no nosso Sol existe grande quantidade de hidrogênio, que, como o Sol tem uma pressão muito forte, vai fazer com que esse hidrogênio se colida um no outro. E essa colisão provoca o quê? Uma grande radiação atômica. Essas partículas são lançadas para o espaço. E esse nosso campo magnético nos protege dessas partículas. Então, vamos lá, minha gente. Polo magnético norte e polo magnético sul. É de onde partem essas ondas magnéticas. Vejam que, olha, ela entra por este lado e sai pela parte de baixo. Tá? Então, esse movimento circular aqui, esse movimento dessas ondas gera um polo magnético. Polo geográfico norte e sul são pontos extremos do nosso planeta, é uma posição, uma localização. Então, polo magnético, polo geográfico expressam fenômenos distintos, diferentes um do outro. Bom, você vai fazer as atividades da página 22 até 25. Tem um link aqui para você assistir um vídeo de 6 minutos sobre eletromagnetismo do Sol sobre a Terra. É muito interessante, amigo. Assista, não perca a oportunidade de ver algo que vai enriquecer a explicação. Então, você sabia que os cartões bancários possuem um pedaço de fita magnética? Então, nela estão registradas informações do portador, tá? Informações de TV, aparelhos de som, telefone celular, tá? Que podem danificar, né? Então, a TV, aparelhos de som e telefone podem danificar o cartão, mas de que jeito? Então, aquela tarja magnética que a gente vê que é preta, ela é coberta com uma camada de partícula de óxido de ferro.
Quando gravamos uma senha, então é preciso passar um eletroímã sobre a tarja. Então, as partículas se transformam em pequenos ímãs e codificam os dados. Se houver um campo magnético por perto, os ímãs da tarja são atraídos e perdem o rumo, apagando as informações. Então, os ímãs eles são muito úteis no funcionamento de telefones, microfones, motores elétricos, telégrafos, campainhas e outros aparelhos. Os animais, eles têm na região do cérebro um espaçozinho ou um pequeno, como se fosse uma pequena parte aonde eles têm uma grande capacidade de orientação. Eles se orientam por conta dessa estrutura que gera um campo magnético no corpo. Tudo isso está explicado lá dentro do vídeo. Então, não percam, assistam, minha gente, façam as atividades. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Muito obrigada.